Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 1, O Poder do Evangelho. Autores Esdras Mar e Pedro Dong. Título da semana 1, O Poder do Evangelho. Terça-feira. Ler com oração 1 Tessalonicenses 2,9, que diz: Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. O cuidado de Paulo para com a igreja em Tessalônica. Paulo permaneceu por um tempo em Tessalônica. Embora não se saiba ao certo quanto a duração exata da sua estada, alguns afirmam que ele permaneceu ali por apenas 3 semanas, apoiados nos versículos de Atos, capítulo 17, versículos 1 e 2. Por este relato vemos também que Paulo e Silas pregaram o Evangelho e uma numerosa multidão de gregos piedosos e distintas mulheres creram na palavra. A menção de distintas mulheres reforça a importância do ministério das mulheres para a edificação da igreja. Depois de algum tempo, os judeus, tomados por inveja, levantaram-se contra Paulo e os novos irmãos. Foi por isso que ele teve de deixar a cidade e seguir para Bereia. Observando outras passagens, podemos afirmar que Paulo e Silas, muito provavelmente, ficaram mais de 3 semanas em Tessalônica. Talvez a estada deles ali tenha durado alguns meses, conforme 3 evidências que apresentaremos a seguir. A primeira está no fato de que, enquanto permaneceram na cidade pregando o Evangelho, Paulo e Silas trabalharam dia e noite para não viver à custa dos irmãos e não ser peso para os tessalonicenses. Se tivessem ficado por apenas 3 semanas ali, todo esse labor não teria sido necessário. A segunda é que, ao partir de Tessalônica, Paulo e Silas deixaram a igreja numa condição bem próspera, com os irmãos em um estágio bastante avançado de experiência e testemunho da palavra. Em 3 semanas, seria muito difícil estabelecer uma igreja com esse tipo de amadurecimento espiritual. A igreja em Tessalônica tornou-se modelo para as outras igrejas na Macedônia e Acaia, e isso demanda muito tempo e dedicação investidos. Houve uma mudança completa na vida dos irmãos, pois eles abandonaram os ídolos e se converteram totalmente a Deus. A última evidência de que eles muito provavelmente permaneceram mais de 3 semanas está em Filipenses 4,16, em que Paulo explica que a igreja em Filipos lhes havia enviado suprimentos mais de uma vez enquanto estavam em Tessalônica. A distância entre uma cidade e outra era de 160 a 170 quilômetros. Como viajavam a pé, eles demoravam mais de 5 dias para percorrer essa distância. Portanto, seria difícil aos irmãos de Filipos ir 2 vezes para Tessalônica em apenas 3 semanas. A igreja em Tessalônica era nova e Paulo cuidou dos irmãos ali por alguns meses, até que os judeus e os desocupados se levantaram contra ele, Silas e os demais irmãos. Ao sair às pressas de Tessalônica, Paulo e Silas foram para Bereia. Contudo, os judeus vieram de Tessalônica e perseguiram Paulo, que foi levado por alguns irmãos até Atenas. Mas antes de sair de Bereia, ele deixou ali Silas e Timóteo. De Atenas, Paulo enviou um recado para que os 2 fossem encontrá-lo. Como Paulo estava muito preocupado com a condição da igreja em Tessalônica, enviou Timóteo de Atenas para Tessalônica a fim de confirmar a fé dos irmãos, consolá-los e encorajá-los. Veja o mapa na página 8. Assim que Timóteo foi para Tessalônica, Paulo também enviou Silas
até essa mesma região da Macedônia, provavelmente para Filipos e Bereia. Vemos isso porque, tendo Paulo saído de Atenas e chegado a Corinto, Timóteo e Silas desceram da Macedônia para encontrá-lo ali. Por causa das notícias trazidas da Macedônia por Silas e Timóteo, Paulo então escreveu junto com eles as 2 epístolas aos Tessalonicenses. Querido leitor, isso mostra que no coração de uma pessoa que serve o Senhor existe a preocupação com as igrejas. Precisamos todos ter tal coração, principalmente durante estes dias de pandemia, motivo pelo qual devemos orar por todos os irmãos. Que o Senhor nos conduza sempre por esse caminho de cuidado mútuo. Pergunta de hoje: quais fatos revelam a preocupação de Paulo com a igreja em Tessalônica? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.